1950. Ou seja, nós católicos, da mesma forma como acreditamos na Santíssima Trindade, acreditamos também que Maria, terminando a sua caminhada nesta terra, foi elevada ao céu em corpo e alma. Quando a Igreja define um dogma, ela tem que partir de uma afirmação da Escritura. A Igreja, ou seja, quando o Papa proclama um dogma, ele não pode proclamá-lo arbitrariamente. O Papa, quando ele proclama o dogma, ele tem que partir de um dado da Escritura. E aí nós nos perguntamos, qual é o elemento na Escritura que permitiu ao Papa Pio XII proclamar o dogma da Assunção de Nossa Senhora? Foi o elemento que permitiu a definição do dogma, foi a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela foi construída ainda no tempo de Moisés. A Arca da Aliança era um caixote revestido de ouro por dentro e por fora. E dentro desse caixote estava um pedaço do bastão de Moisés, as tábuas da aliança e um pouco do maná. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Quando eles percorrem o deserto para a terra prometida, eles levam consigo a Arca da Aliança. Quando eles chegam às portas da terra que Deus lhes havia prometido, próximos a Jericó, eles atravessam o Rio Jordão, e o Rio Jordão se abre diante deles, porque à frente deles ia a Arca da Aliança. No segundo livro de Samuel, Samuel nos diz que Davi, quando reúne as tribos de Israel, pensava em construir um templo aonde pudesse colocar a Arca da Aliança. Mas Deus ordenou a Davi que não o fizesse, porque seria aquele que haveria de sucedê-lo, que haveria de construir um templo aonde pudesse se conservar a Arca da Aliança. Mas o livro de Samuel nos diz que quando Davi traz a arca para o acampamento, ele traz a arca com toda solenidade para o acampamento, preparou uma tenda especial para ela. E quando a Arca da Aliança chegou no acampamento, Davi saltava de alegria, louvando a Deus, bendizendo a Deus. Davi vai dizer: de onde me vem a honra de receber a Arca da Aliança no meu acampamento? Mais tarde, quando Salomão constrói o templo, o livro de Crônicas nos fala da solenidade para a transladação da arca. A arca no templo ficava no Santo dos Santos. Aquela arca revestida de ouro, depois tinha sobre si 2 querubins.
O Santo dos Santos era um lugar no templo onde o sumo sacerdote entrava uma única vez no ano, no dia do perdão, para oferecer um sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do seu povo. Acontece que 600 anos antes de Cristo, quando ocorreu a invasão dos assírios, um sacerdote chamado Jeremias escondeu a Arca da Aliança. Os assírios, quando invadiram Judá e Jerusalém, destruíram toda a cidade, arrasaram tudo que tinha pela frente, destruíram o templo. E até hoje não se sabe aonde foi escondida a Arca da Aliança. Entretanto, nós ouvimos João no Apocalipse dizer: abriu-se o céu e eis que no céu está o templo de Deus. E no templo está a Arca da Aliança. João está dizendo para aqueles que o leem: nós encontramos a Arca da Aliança. Ela não está aqui, ela já está no céu. E para falar da Arca da Aliança, João se serve da imagem de uma mulher, vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua sob os pés. À primeira vista, João está se referindo à igreja, porque a igreja contém dentro dela a verdadeira Arca da Aliança, que é Cristo. Mas quando João descreve a luta do dragão com aquela mulher, não é difícil para nós entendermos que ele se inspira em Maria, aquela que trouxe o Salvador, aquela que deu à luz a Cristo, que veio para vencer o poder das trevas, o poder do maligno. Daí a fúria do dragão, que quer por toda a lei arrebatar a mulher e o seu filho. Mas os fatos não terminam aí. Quando Lucas descreve a visita que Maria faz a Isabel, nós acabamos de ouvir, Lucas diz que quando Maria chegou na casa de Isabel, Isabel, cheia do Espírito Santo, se pôs a gritar. A gente pode dizer, talvez ela aumentou um pouco o tom de voz. Não, mas no grego não é que ele aumentou o tom de voz, não. Isabel começa a gritar, como Davi lá no acampamento. Isabel vai dizer, de onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? O menino saltou no seio de Isabel, João saltou no seio de Isabel. Olha Davi que dançou diante da Arca da Aliança. Então vejam, aonde que a igreja se inspira para falar da assunção de Nossa Senhora? Inspira na palavra de Deus. Quando ela se refere à Arca da Aliança. Maria é a arca, por excelência, da aliança. É aquela que trouxe Cristo. Mas a gente poderia dizer, mas será que... A gente poderia dizer, mas a importância de Maria seria superior daquela arca do Antigo Testamento? Infinitamente superior. Ela não só não transportava apenas os sinais da presença de Deus, ela transportava em si o próprio Deus.
Maria, hoje nós celebramos a transladação. Aquela arca que estava entre nós foi levada para o céu. Está junto. Aquela que dizia, o Todo-Poderoso olhou para a humildade da sua serva. Aquela que se reconhecia a mais pequenina. Aquela que diante das necessidades dos outros não esperava que a chamasse. Era sempre aquela que tomava a iniciativa. Assim foi com Isabel, assim foi nas bodas de Caná. Assim foram com os apóstolos após a ressurreição de Cristo. Quando esperavam a vinda do Espírito Santo, quem é que acompanha? Assim foi aos pés da cruz. Quem é que está sempre presente, sempre atenta às necessidades dos outros? Maria, a arca da aliança, a mãe do meu Senhor. Então, hoje, olhando para Maria, nós temos que ver nela como que um espelho, aonde nós podemos nos inspirar. Porque o destino de Maria é o destino de todos nós. São Paulo, na sua carta, diz que em Cristo todos reviverão, seguindo uma ordem determinada. Cristo é as primícias. Depois será a vez daqueles que pertencem a Cristo. Evidentemente que Maria é a primeira por excelência. Mas não só ela, todos nós reviveremos. Todos nós caminhamos para aquele encontro, caminhamos para aquela glória que Deus prepara para aqueles que o amam. E em quem que nós podemos nos inspirar? Nós podemos nos inspirar em Maria. Porque Maria é uma criatura como nós. Maria viveu a nossa condição humana sem nenhum privilégio. Hoje a festa da Assunção nos convida a aprender com ela. Maria, que levou consigo Cristo e acolheu a sua palavra no seu coração, é aquela que sempre estava atenta às necessidades dos outros. Esse foi o caminho de Maria, esse deve ser o nosso caminho. Acolher no coração a palavra de Deus, ter sempre conosco no coração a presença viva de Cristo e junto dele, e animados por essa palavra, nos colocarmos a serviço daqueles que precisam.